Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Futuro da Construção. Esse podcast que nós buscamos pessoas apaixonadas pelo mercado da construção civil e também pelo nosso mercado imobiliário aqui da cidade de Itapema e também Porto Belo. Ao meu lado, meu amigo e também host desse podcast, William. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, estamos aqui para mais um podcast, tá cada vez melhor, né? Cada vez melhor, verdade. Legal, hoje recebendo um parceirão aí, Dante aí. da Potencial Imóveis. Perfeito. Obrigado pela presença. Vamos falar de permuta, de mercado, de venda, um prazer te receber aqui. E para começar, se quiseres contar um pouquinho, brevemente, aí o teu início no mercado imobiliário, depois a gente começa a falar um pouquinho mais da Potencial. Na verdade, eu que agradeço vocês o convite, né? E vamos hoje compartilhar muita coisa legal aí e muito tempo de história na cidade de Itapema, né? Então, assim, ó, eu tenho imobiliária aqui em Itapema há praticamente 17 anos. A Potencial Imóveis existe há 17 anos. Legal. Só que a minha história com o mercado imobiliário começa com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, eu vim morar na cidade de Itapema, tá? E aí estudava no colégio de Anitta Garibaldi. E uma orientadora minha, né, a coordenadora Glória, escolheu assim, olha, Dante, meu marido tem imobiliária e ele gostaria de ter um rapaz para fazer a locação de verão. Vim uma cidade muito pequena, não tinha noção do que era, e aí eu fui chamado e encarei esse desafio. Que legal. Numa época que a locação de verão era muito, mas muito atrativa, tá? Ela ainda é, só que aqui na época os aluguéis eram mais longos. Era mínimo 10, 15 dias. As pessoas ficavam 20 dias na praia. Perfeito. Hoje existe um crescimento muito grande da locação, porém, menos dias. Mas- Dias, 5 dias as pessoas ficam, né? E ali com 15 anos, eu acho que eu fui picado, né? Pelo mercado imobiliário e fiquei 15, 16, 17, 18, 19 anos e sempre na área de locação de verão, fazendo a faculdade. E após a faculdade, eu fiz faculdade de administração em mate e depois, eu já pensando no mercado imobiliário, eu fiz uma faculdade chamada Gestão Imobiliária pela Univado. Que legal. Ó, foi uma das primeiras turmas que surgiu, eu fiz Gestão Imobiliária. Tá? E aí sim eu entrei com o mercado de vendas. Legal. E a gente está aí há 17 anos praticamente com a Potencial Imóveis. Isso é legal porque aqui é um mercado que tem muitas imobiliárias, mas pouquíssimas com esse tempo de mercado, né? Então, eu não conheço, então São poucas. isso já chancela já o trabalho, né, que vocês têm feito. Eu Né? acho muito interessante o que você falou, tá? Eu acredito muito em experiência, tá? E também eu falo muito que sonho não tem, o sonho não tem preço. Perfeito. Se a pessoa tem um sonho da vida imobiliária, não existe valor, né, que você vai dar para as pessoas, não, né? Então ela querer fazer o sonho dela. Qualquer coisa, abrir uma empresa é sonho. Porém, no mercado imobiliário, a experiência conta muito. Porque eu vou dizer para vocês ainda, a primeira coisa do cliente tem que escolher é o corretor de imóveis. Porque o corretor de imóveis, ele vai orientar o cliente da forma correta a escolher o produto, a construtora, o imóvel. Perfeito. Porque hoje no Brasil, se a gente pegar uma revista, fez uma pesquisa, qual que é a média que um brasileiro compra imóvel na vida? A média, ele compra 3 imóveis apenas. É muito pouco. É muito pouco. Ele compra o primeiro imóvel, que é um imóvel pequeno, quando ele está construindo uma família. Tá? O segundo imóvel, quando a família cresceu, 1 ou 2 filhos. E o terceiro imóvel, que ele vai viver naquele imóvel. Sim. Tá? Então é uma média muito pequena. Quando a gente vai para o investidor, aí sim a média aumenta bastante. Aí a média vai de 7 a 8 imóveis para o investidor. E aí que é a vantagem do litoral catarinense. A gente tem uma coisa fantástica que é esse litoral nosso aqui. Por quê? Porque aqui nós temos uma venda e revenda muito grande. Então nós temos um giro muito grande. Por isso que o mercado imobiliário é tão pujante aqui. Então nós temos tantas imobiliárias, tantos corretores e tantas incorporadoras. E eu gosto bastante, Dante, de várias palestras até que eu vi suas, das experiências de fato que a Potencial traz, tanto na questão do pós-venda, que eu acredito que é um grande diferencial da Potencial, porque a gente não vê todas as imobiliárias que cuidam do pós-venda, né? E vocês têm um diferencial muito grande, né? Nós temos assim, começa pelo puro da empresa, tá muito enraizada isso, né? Temos uma brincadeira interna no nosso escritório, que obviamente a nossa cor predominante é o laranja,
E é a partir do momento que você participa do time potencial, você é coração laranja nesse ponto. E nós cuidamos de todos os detalhes. A experiência do cliente, ela começa no nosso escritório quando estamos servindo o café. A partir do momento que nós estamos servindo o café, ele já tem uma experiência diferente. Porque nós temos uma plena noção que o cliente que está comprando com a gente, às vezes, é a economia da vida dele. E nós temos que ter muito cuidado com o dinheiro que ele está colocando em nossas mãos, porque nós somos o corresponsável do sucesso desse negócio. Então, assim, nós temos uma jornada de acompanhamento, tá? Que não acaba, obviamente, na venda, na assinatura, né? Nós temos todos os processos que nós seguimos esse cliente. Então, eu devo... Desculpa se talvez vou me prolongar. Pode ir. Fica à vontade. Mas o nosso sistema funciona da seguinte forma, tá? A partir do momento que existe o processo da venda, né? Ele finalizou, a primeira coisa até a gente estava falando aqui fora, né? Sim. O cliente sai do escritório hoje, ele não sai nem com contrato, porque não já existe mais contrato impresso, é digital. Verdade. Na Potencial a gente imprime. A gente imprime a contrato. Tá? Imprime. Porque na verdade é um documento. E ele tem que rever esse documento. Legal. Digital, nós imprimimos o contrato. Tá? Nós imprimimos o contrato que isso não acaba dessa forma não. Entende? A partir de nós passamos esse processo aí, nós criamos dentro do escritório algo muito que assim, deixa muito feliz, que é a maquete dos sonhos. Acho que o Murilo já teve essa oportunidade de conhecer. Sim. A maquete dos sonhos, ela foi feita com um artesão local, e essa maquete reflete todos os valores da Potencial. Então é uma maquete feita de madeira. Essa maquete, ela tem uma base muito forte, que é a base do nosso escritório. Ela tem um detalhe muito importante, muito legal, que leva à nossa infância, que é o chalingo, que são pequenas peças de madeira que a gente brincava. Talvez vocês não, eu sim. A gente brincava, parecia peças com casinhas vermelho e azul. Tá? Obviamente tem o coração laranja, que é o nosso coração que está ali, né? E ela vem, obviamente, numa caixa de acrílico, porque nós entendemos que a transparência no negócio é de extrema importância. Que legal. Então o cliente leva essa aqui, ela está levando para casa, que é um troféu dele. Às vezes é o dinheiro que ele tem, às vezes pode ser um investidor, mas ele está levando isso aí. Tá? É um modo que a gente tem carinhoso de agradecer o cliente nesse ponto. Tá? Fora isso, a gente tem vários procedimentos frente ao escritório. A partir do primeiro mês da venda, o cliente já recebe um telefonema nosso no escritório, tá? Já com o nosso administrativo, dando primeiro parabéns. Já faz um mês que ele comprou um imóvel para a gente. Se ele tinha alguma dúvida, tá? Se ele eventualmente precisa de algo, alguma coisa assim. Se ele comprou um imóvel na planta, tá? A partir do momento que vai começar a obra, ele recebe na casa dele 2 capacetes de obra. Por quê? Que ali é o momento, aquele capacete é para lembrar ele que ali começa uma jornada, a jornada da construção. E o capacete laranja, né? Capacete laranja, ó. Tudo é laranja. Tudo laranja. Tudo é laranja. Então, isso é muito bacana. E olha o que é cultura, tá? Eu tenho uma filha de 6 anos. Pergunta para ela qual é a cor preferida dela. Laranja. Esse dia eu tentei emocionar, e fui na escola, ela ganhou um brinde, e a professora falou assim, Dante, ela ficou acho uns 5 minutos procurando o brinde laranja para te mostrar. Isso É legal. Cultura. Cultura. Então a gente tem esses procedimentos que, no meu ver, tá, são coisas fundamentais, são coisas simples de fazer, porém, grande parte das pessoas não faz. Grande parte das pessoas, alguns, eu tenho de falar assim, eles querem fazer a venda. A venda, ela é gostosa, é maravilhosa. Você atender, vender e receber a comissão sua. Só que você tem que ter muita responsabilidade, porque às vezes para vender algo que está em planta, e vai ser entregue daqui 5 anos. Tá? Então, a gente, todo esse acompanhamento anual depois o prédio ficar pronto, escritura e tudo, isso é tudo com a gente. Tá? Detalhes importantes também. Detalhe importante
que o que o corretor amador costuma fazer? Ele terceiriza tudo isso aí para a construtora, que também tem que dar suporte. Mas geralmente ele se afasta e deixa que, né, o cliente conduza com a incorporadora. E ele acaba perdendo, na verdade, o acesso ao cliente, né? Então, quando você faz uma experiência para o cliente sentir aquela compra, cara, tu tá aproximando ele de uma compra futura, dele querer comprar novamente contigo, né? Exato, exato. E agora, pro gancho de vocês, agora assim, ó, eu posso falar para vocês qual que é o melhor lead que nós temos. O melhor lead que nós temos é a indicação desse cliente. Claro. Verdade. Esse cliente é único, porque o cliente indica, eu sempre digo, é 50% da venda feita, tá? Se ele está indicando o BC, é porque ele está feliz com o negócio. Verdade. E aí o que que a maioria faz? Tu passa um baita trabalho para conquistar um cliente. O CAC do imobiliário ele já é alto. E aí tu vende e esquece o cliente. Não faz É um sentido. desperdício, né? Ao passo que se tu mantivesse contato como vocês fazem, vem indicação, ou aquele mesmo cliente pode comprar um outro imóvel, fazer o upgrade, então, mas a maioria, deixa. Nossa, cara, eu também noto muito, tá? A nova geração de corretores que a gente fala sobre lead, tá? E a gente sempre tenta lembrar no escritório se o lead é uma pessoa. Exato. Não é. Os caras, lead é uma pessoa. E como todo ser humano, tem dias que a gente pode atender o telefone na hora, dias que a gente não pode atender o telefone na hora. Isso também é a persistência do corretor dele. Sim. Isso é muito importante. Então, assim, essa nova geração, eles têm que entender que esse lead é uma pessoa, às vezes é um empresário, às vezes é uma mãe que dá cuidado do filho, e às vezes não pode atender o cliente naquela hora. Tá? E aí é importante o corretor ele ser muito, muito persuasivo e encontrar o melhor momento para falar com ele. Perfeito. É a cadência, né? Trabalhar a gestão desse contato, na verdade, até saturar o máximo possível, né? Porque o que eu vejo hoje também, Dante, é o pessoal cansando rápido demais. Acredito que uma vez eu ouvi de você a questão de o corretor estar com o rei na barriga, porque hoje ele entendeu o lead, entendeu que é um contato e ele quer sempre o próximo, e fica até barganhando. Eu vejo isso acontecer no mercado, tá? Tipo, tô numa imobiliária, meio que vou barganhar com o dono da imobiliária para ir para outra porque o outro dá mais lead. Então, tá sendo até uma concorrência desleal essa questão, O né? corretor ele quer o lead que está no ponto de compra, mas ele não entende que o papel dele é levar o cliente ao ponto de compra. Se fosse para receber o lead pronto, aí... Né? Aí eu deixo um recado para os outros gestores, tá? Quando o corretor começa a reclamar do lead, então tá, faça uma pesquisa oculta. Pegue ali os últimos leads e ligue para o lead. Sabe o que vai acontecer? Vários daqueles leads compraram. Vários daqueles leads, o corretor falou assim, não, esse lead não tem valor, esse lead já veio. Mas, se ele não tinha valor, como que ele comprou? Tá? Aí tem dois fatores, né? Eu digo, tem um fator que às vezes pode acontecer, que o lead está entrando em contato contigo apenas por validação. Ele já comprou imóvel mentalmente e outro, mas ele está ligando você para... Não, se tem algo melhor, mentalmente ele está vendo isso. E tem uma outra questão aí, é que você não criou a conexão para o lead. Perfeito. Onde é? Exemplo, eu tenho um estilo, o Murilo tem um estilo, o Murilo tem um estilo. Talvez a gente não criou conexão. Exato. Pode acontecer isso, tá? Nós não somos infalíveis. Pode acontecer isso. Mas às vezes o corretor também tem que entender isso. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa. Tu que é um cara experiente aqui no mercado, tu deve ter acompanhado essa evolução astronômica aqui da nossa região, né? Isso começou a acontecer em que ano? Quando é que tu viu que o negócio começou a tracionar de vez? Atrelado também ao crescimento da Potencial? Tenta fazer esse paralelo conosco e assim, de quando Itapema e região começou realmente a crescer de forma acelerada. Olha, uma pergunta bem capciosa. Capciosa. Esses dias eu estava com o corretor, o Matheus lembrou o que eu falei no podcast quantos anos atrás. Me perguntaram do crescimento de Itapema. Né? Também é uma pergunta capciosa. Mas assim, eu acho que Itapema, se a gente estudar a história, eu sempre falo isso, tá? Se a gente estudar a história da humanidade, a história da humanidade sempre está em busca de dois elementos básicos: clima e comida. Perfeito. O litoral é isso, tá?
O clima aqui é agradável. Eu adoro o Urubici, tá? O Urubici, pra mim, é fantástico pra ficar 3 dias. Mas é muito frio. É verdade. Pra morar lá. Admiro as pessoas que gostam de morar lá. Uhum. Então, as pessoas buscam o quê? O clima. O clima aqui é fantástico, tá? E quando a gente fala da humanidade de comida, eu falo sobre centros. Você mora em Itapema, você está super próximo, 40 minutos de uma capital do estado, 2 horas e meia de outra capital, 1 hora de uma outra grande cidade tipo Blumenau. Então você está no centro, tá? Você está no centro. Então, eu acredito que a gente vê Itapema crescendo, são por esses fatores, tá? Quem conheceu Itapema há 30 anos atrás, né? Eu brincava que o bairro Minha Praia se chamava Minha Praia porque lá era tudo meio. Era meia avenida, era tudo meio, entende? Quando tinha calçamento, era uma rua tinha calçamento, a outra não tinha, era tudo meio, né? Só que as pessoas viram o potencial que essa cidade Uhum. tá? O potencial que a cidade tem. Hoje, Itapema, ela é repleta de cidade, de pessoas do mundo inteiro. Verdade. Antigamente, a gente falava que era cidade, pessoas do estado, de coisa, pessoas do Brasil. Hoje são pessoas do mundo inteiro. Sim. Tá? E às vezes, nós que moramos aqui, nós não damos tanto valor pela riqueza que a gente tem aqui. Pelas belezas naturais que nós temos aqui. Verdade. Então, eu digo para você assim, ó, Itapema cresceu nos últimos 15 anos muito. Itapema ainda vai crescer, tá? Só que ela vai crescer se transformando. Ela já começou isso. O que é a transformação? Há 15 anos atrás, você tinha um terreno, esse terreno virou um prédio. Passa-se 10 anos, você tinha talvez uma casa, a casa virou prédio. Hoje, qual que é a transformação? O prédio ser destruído para ir outro prédio, Bem. tá? Nós temos várias situações hoje aí que a gente não quer imaginar, né? Prédios, e tem uma situação, prédio de 5 anos, cara, que foi pro chão para nascer um outro gigante. Sim. Aonde tu vê isso? É muito raro, é muito raro. É raro, é raro. Pouquíssimas cidades no Brasil. Uhum. Então eu digo para vocês, crescimento de Itapema, ele será sempre um crescimento muito, muito alto. Legal. Ô Dante, eu queria que a gente conversasse um pouco agora sobre, acredito, a tua especialidade, né? Que é permutas. Acredito que tu tem um portfólio bem grande aí, a gente já conversou uma vez sobre, tu já comentou que está aproximado de 65 permutas feitas, né, realizadas, então esse número é extremamente específico. Exato, né? então... Não é para qualquer um, né? Exatamente, então eu queria que tu trouxesse um pouquinho desse mundo da permuta, né, da viabilidade construtiva, como que começou isso, né, tu estava contando um pouquinho da história, se tu pudesse trazer para nós aqui, para a audiência. Então, legal, tá? Então vamos lá, vamos começar do beabá. Permuta nada mais é do que uma troca. Permuta, né? Uhum. Então, o que eu faço? A minha especialidade é permutas, nós temos mais 65 permutas executadas. Ou seja, eu tenho 65 conjuntos de terrenos que viraram prédios. Certo. Isso já é aí com mais de 25 corretoras Uhum. nessa trajetória minha imobiliária. E a gente estava falando aqui, né? Esses dias eu lembrei da minha primeira permuta, tá? Que é um grande amigo meu, Walter Aragão, nativo, praticamente nativo de Itapema. Sim. E ele chegou pro meu escritório e falou assim, eu quero fazer uma permuta. E naquele momento eu pensei, o que é E aí ele disse, eu tenho um terreno, eu quero trocar esse terreno por apartamento. Ah, é isso que eu não permuta? Daí ele me orientou, vai atrás de uma consultora e procura isso aqui, né? E olha como que é, tá? Naquela época, naquela localização que ele tinha o terreno, era um terreno por um apartamento. Né? Certo. Passa-se praticamente 19 anos, 20 anos, assim, passa-se. Hoje, aquele terreno você troca por 5 apartamentos. Uhum. Então, assim, aí nós tivemos essa história da permuta. E aí, com o tempo, foi assim, nada que eu escolhi, tá? Uhum. Eu fui pegando isso, eu tive sempre um bom relacionamento com arquitetos e engenheiros. E eu fui recebendo aulas com o diretor, qual que é a projeção dela fazer no terreno, né? Isso foi muito bacana. Aí que eu falo também da experiência. Sim. Por que da experiência? Porque assim, ó, você faz uma permuta, faz outra, você começa a ficar reconhecido naquilo ali. E aí, as próprias consultoras te procuram. Assim, Dante, preciso uma permuta quadramada, preciso uma permuta Porto Belo, Centro, Boneco, Buriú.
Isso é muito legal quando profissional. É reconhecimento, né? Reconhecimento, eu acho que todo profissional, ele procura isso, né? Tá? Um reconhecimento honesto, sincero. Eu, há 3 meses atrás, eu tive uma outra incorporadora que me procurou, tá? Até nós estamos trabalhando isso aqui, na área na Quadramar. Então, assim, a permuta surgiu na minha vida basicamente assim, e com o tempo a gente vai ficando profissional, melhorando os pontos. Então, assim, e outra coisa, vários clientes meus deram aulas também. Legal. Aulas por quê? Porque eu aprendi muito a como fazer um contrato de permuta. Porque você tem que imaginar assim, ó, a permuta é uma sociedade. Você tem um terreno, uma outra pessoa vai fazer um prédio no teu terreno e, entre aspas, você vai estar sócio às pessoas. Sim. Você quer o sucesso dela, porque com o sucesso dela, você vai ter o teu sucesso. Só que Quase um casamento, né? é um casamento. Entendeu? Só que 4, 5 anos é muito tempo. Então a importância de você colocar todos os detalhes por escrito. Olha, vou ganhar uma sala comercial. Que bacana. Ou que eu pedirei que dê sala comercial. Tá? Qual o apartamento? Qual o pavimento? Qual andar com qual o pavimento? Esses detalhes, me perdoe, assim, o contrato é exaustivo. Sim. Porque o contrato tem que ser detalhado. Porque às vezes não é de forma nenhuma maldade da consultora ou do permutante. Mas passa tantos anos, a gente não lembra. Hoje, com tanta informação que a gente tem, a gente não, em 24 horas de um ano. É verdade. Então isso é muito importante. Hoje nós estamos indo para a permuta número 60. Acreditamos que daqui a um mês a gente fecha a permuta número 67. Legal. 68, algo assim já. Mas legal. Me diz uma coisa, tu lembra assim o maior tempo de negociação de uma permuta fechada? Quanto tempo foi? Assim, ó, acho que não foi. Eu não achei tanto tempo, mas as dificuldades nós tivemos, tá? Tá. Nós fizemos uma permuta frente ao mar, uma grande consultora de Itapema. Ela demorou 3 anos para ser executada. E demorou 3 anos por quê? Era onde existia o prédio. Esse prédio já estava lá há 30 anos, esse prédio. E quando você deu o prédio com poucas unidades há 30 anos, a tendência é que os proprietários já estão com uma idade avançada. Perfeito. Então aí nós tínhamos 70 a mais Sim. no prédio. 8 apartamentos apenas, uma área muito nobre, no centro da Membraia, frente ao mar. Só que assim, 70 a mais, em 3 anos. Fecha hoje. Vamos assinar os contratos hoje. Veio a falecer o cliente. Meu Deus. Já apareceu o cliente. Qual que é o processo? Inventário, processo, ok. Isso tudo, tá? 1 ano. 1 ano. Ok, vamos para a assinatura agora. Vai falecer outra pessoa. Ok? Tudo bem. Aí a importância da resistência, né? Sim. Aí você vê com uma comissão até barata. É muito barata a comissão. Aí passa assim 2 anos, tá bom, 2 anos e meio, né? Eu até brincava assim, ó, quem vai receber essa comissão vai ser minha filha, vai ser desse outro, né? Passa, então, agora sim, 2 anos e 7 meses morreu a terceira pessoa. Caramba, era 70 a mais mesmo, né? 70 a mais mesmo, tá? Até tinha uns 80 a mais, uns 90. Daí morreram. Então morreram 3 pessoas e pessoas chaves nesse prédio, tá? Então demorou 3 anos e 2 meses pra gente assinar essa permuta aí. Pra começar, na verdade. Assinar e aí demorar mais um ano pra começar. Mas é legal essa percepção, porque tem muito corretor, primeiro, que o mal do corretor é a falta de foco, né? Ele quer fazer tudo, mas não faz nada direito. E tem muito essa questão dele querer fazer tudo, e aí ele tá vendendo planta, ele vende pronto também, e aí ele quer vender permuta também. E aí ele vira o generalista que sabe nada de quase tudo, né? E ele precisa entender que é um negócio extremamente sério. Vender, na verdade, qualquer coisa no imobiliário é muito sério. Agora, uma permuta é um casamento, é algo que são 10 anos de relacionamento, né? Envolve muitas pessoas. Envolve muitas pessoas. Futuros herdeiros, né? E assim, a gente trabalha com números muito grandes. Sim. Porque o projeto hoje, qualquer projeto hoje em Itapema, é 40, 30, 40 andares, 50 andares. Não tem nada abaixo de 100 milhões hoje, né? De VGV, né? Muito alto, o custo também operacional muito alto. Exato. Então, tu tem que ali controlar tudo isso, né? Agora, se isso me permitir, tem algo assim que é fantástico
no mundo das vendas, no mundo da permuta, tá? É de transformação das pessoas. A rua do meu escritório, o 269, onde fica a Potencial Imóveis ali, eu só tenho um prédio que eu não fiz a permuta. Todos os prédios ali, os prédios novos que tem ali, todos, e ainda um vai nascer, todos eu fiz a permuta. Só um ali que eu não consegui. Só que o prédio aí me chama muita atenção. Porque eu vendi o apartamento para essa pessoa quando estava no escritório, 17 anos atrás, exatamente. Eu vendi para um casal, tá, esse apartamento por R$90 mil. R$90 mil eu vendi esse apartamento. E olha como que a vida, tá? Eu vendi esse apartamento por R$90 mil. Passa-se anos, tá? Ali. Nós perguntamos esse apartamento e ele ficou no apartamento de R$4 milhões. Então assim, Dante, pô, demorou 10 anos, mas aonde que você coloca R$90 mil e vira R$4 milhões? Não existe outro Só que isso muda, às vezes, a família toda. A transformação. É um casal que veio de Minas Gerais, entende? Eles vendiam marmita, tá? Vendiam marmita, e isso aí mudou. Capaz de que tinha o projeto de revender o seu apartamento, foi vendido o apartamento, Sim. mudou a vida dele. Ele comprou vários aluguéis menores, hoje ele vive de aluguéis. Então, assim, é a transformação que faz na vida. E aí também, novamente, a responsabilidade. Por quê? Se eu fosse lá e fizesse uma construtora que não cumprisse o dever, Arruinava a vida do cara. A vida da pessoa. Tu entrou num bom ponto. O que tu costuma avaliar nas incorporadoras para levar uma permuta ou para consolidar uma permuta, assim? O que para ti é inegociável, assim? Do lado da incorporadora, no caso. Eu, na unidade, até o slogan do escritório é invista em novas histórias. Eu acho que nós temos que avaliar muito bem a história da construtora. Legal. Tá? Nós temos que avaliar muito bem a história da construtora. Nós temos que avaliar quantos lançamentos ela tem. O que a gente vê? Às vezes a gente vê construtoras com um prédio sendo construído e 10 lançamentos. Tá? Eu acho que, como eu falei, o sonho não tem preço. Se você quer abrir uma construtora, legal, é teu sonho, vale a pena. Mas em todo o processo, em toda a empresa, são degraus. Sim, tá? E quem pula degraus tem grande chance de cair nesse quadro. Então, assim, o que acontece? A gente avalia a história da construtora. Tá? Hoje, pela experiência que a gente tem, a gente conhece muitos construtores, né? Isso é a grande vantagem. A gente conhece muito, a gente conhece a história dos construtores. Então, a gente avalia a história das construtoras. Quantos prédios ela tem pronto? Quantos são os lançamentos que ela tem? Como que se comportou as vendas dela? Como que foi a entrega das construtoras? E assim, e eu falo de vocês, um grande orgulho que eu tenho algumas construtoras grandes hoje na Pela, que eu fui a pessoa que fez a primeira permuta. Eu sempre brinco, né? Que, tipo, a gente deu o primeiro aval no negócio. Que legal. Tem uma consultora que eu admiro muito, uma consultora grande, uma credibilidade muito grande, que é a consultora Demar, do Alaércio Deniani, tá? Primeiro prédio, o edifício Majestic, na época, até fui eu que dei o nome do prédio. E primeiro prédio desse, e a gente é muito orgulho a gente passar anos a ver a consultora com ritmo de obra muito grande. Olha, o primeiro prédio deles foi 11 apartamentos, pequeno, um por andar. E agora a gente vê a consultora super organizada, vendendo muito bem em vários pontos estratégicos. Então, eu acho que a gente acertou muito em outras consultoras. E também foi o primeiro prédio que a gente fez a permuta. Bacana isso. Legal, legal. Porque, na verdade, como a gente falou, é uma responsabilidade para ambos os lados, né? Tanto para o permutante quanto para o incorporador. Agora, do lado do incorporador, um ponto importante para a gente trazer aqui é que as permutas elas têm ficado cada vez mais desafiadoras, né? A nível de percentual. Como é que tu enxerga isso? Porque tem os dois lados, né? Hoje, um permutante ele pode ganhar um bom recurso fazendo a permuta com uma boa construtora, mas também isso não pode sobrepor a viabilidade de um empreendimento, né? Então, como é que tu costuma balizar isso, assim, as expectativas do permutante e da construtora em si?
Olha, acho que é bem importante o que você está falando agora, porque o perguntante, o dono na área, como ele é antes, ele tem que entender que ele vai virar, entre aspas, sócio, Exato. tá? Ele não pode ir uma sociedade para uma balança, ser equilibrado. Ele não pode, obviamente, sugar todo o lucro da consultora. Perfeito. Né? Ele tem que, na verdade, às vezes eu falo com o dono da área, assim, ó, você tem que ficar 4 ou 5 anos dormindo tranquilo. Uhum. Porém, Dante, que eu posso ganhar mais? Então, olha, talvez se você pedir mais para outro consultor, até você pode ganhar mais, só que o risco seu será maior, tá? E aí tem um detalhe, tá? Hoje, as obras que você vai lá fazer, a fundação, obviamente é cara, estrutural, tijolos, entende? Mas a partir do momento que chega o acabamento da obra, aí sim você vê o eu acho que o grande, me fugiu palavras, assim, ó, a grande expertise da consultora, na hora do acabamento, Uhum. tá? Por quê? Se você não fizer uma gestão financeira muito boa, se não der uma permuta, se não fizer uma permuta boa, tá? A obra vai se tornar cara. Olha, fundação, estrutural, tijolo, reboco, todo mundo faz igual. Verdade. Todo mundo faz igual. Uhum. Agora, na hora do acabamento, aquela construtora que está, obviamente, como a taxa dos lucros mais espremidos, ela vai tirar o acabamento, tá? E quando você vai morar no apartamento, vai usar o apartamento, é o acabamento que você vê a primeira coisa. Verdade. E é um grande diferencial que nós temos aqui na nossa região, é o acabamento, né? Acabamento, perfeito. Agora tu falou uma coisa fantástica, tá? Sabe, eu participo de um mastermind com 25 gestores, Uhum. também, olha, Sim. 25 gestores do Brasil inteiro, e a gente conversa muito com gestores imobiliários do Brasil inteiro. Que legal. E aí, corretores com 12, imobiliário com 300 corretores, 100 corretores, né? E todos são unânimes em falar que o melhor acabamento de obras é na região onde nós estamos, Sim. né? Então, isso é muito importante. Agora, para a gente manter essa régua alta, obviamente, nós temos que dar condições financeiras para a construtora fazer isso, tá? Porque a construtora que está com o lucro espremido, ela vai tirar do lugar para terminar a obra. Sim. Então, isso eu falo para o dono da área, entendeu? É melhor você ficar 4 anos dormindo tranquilo, saber que vai receber um projeto, saber o que tu vai receber, o que foi colocado no papel. Uhum. Vai ter o orgulho daquele apartamento, que você vai morar muito bem, sabendo que os acabamentos que estão ali são de primeira qualidade. Uhum. Ô Dante, e questão de tipologia, você que está à frente de bastante permutas e 65 áreas, é bastante coisa, qual que é a tua percepção em relação a isso? Porque a minha percepção, né, que tenho muito menos tempo de mercado que você, a gente teve um momento que a gente tinha apartamentos muito grandes e agora a gente está vendo que está indo cada vez mais para o compacto, né? Qual que é a tua percepção em relação a isso no mercado? Está vindo bastante a questão dos estúdios, dos flats, né? São as gerações, né? Sim. Isso com a geração hoje já é diferente, da forma, né? Falar da geração dos nossos avós, eram vários filhos, a geração dos nossos pais diminuiu, a nossa geração já diminuiu, e eu acho acredito que tem uma tendência, é uma tendência. Só que na praia a gente viveu eu acho que também é tudo uma balança, tá? Na praia. Hoje nós estamos num momento de flats, estúdios. Certo. Porque a pessoa, quem que está comprando? Às vezes é um casal, a pessoa quer ficar poucos dias aqui na praia, ou ela está pensando em rentabilidade. Dá para alugar com isso aqui. Acho fantástico, é uma coisa que está muito, muito certo, tá certo. Porém, nós também temos que ver que existem famílias ainda, foi o momento delas a se reunir na praia. Certo. Elas precisam de 3 suítes, 4 suítes, que é o momento de se reunir na praia. E tem um outro detalhe que nós temos que avaliar. Esses dias eu estava pegando os números da prefeitura sobre com os números gerais da prefeitura. Eu fiquei impressionado o número de crianças matriculadas na rede municipal. Mas o que eu quero dizer isso com vocês? Isso quer dizer que muita gente está vindo morar aqui. Sim. Tá? E se as pessoas vêm morar aqui, ou é para trabalhar, ou às vezes apenas que se aposentou, elas vão querer apartamentos para morar.
Verdade. Tá? E aí nós vamos para o lazer, um lazer maior, áreas maiores, e nós temos empreendimentos aqui fantásticos nesse ponto, né? Perfeito. Então acho que assim, tudo se dá para ser adequado aqui. Temos o estúdio e flats para a rentabilidade e para curtas de artes, né? Porém, também devemos ter os imóveis que são para as pessoas morar ou as famílias se encontrarem no final do ano. Eu percebo que o incorporador ele é muito imaturo nesse sentido. Porque ele vai replicando o produto que teoricamente todo mundo está fazendo, mas ele nem sabe para quem ele quer vender o prédio que ele está fazendo. Então, o cara não faz pesquisa de mercado, o cara não faz uma análise, ele não cria uma narrativa para facilitar a vida do corretor. Sim. E às vezes ele entrega lá entre aspas, um problema, que seria basicamente um produto igual, que todo mundo tem, e acha que o corretor vai fazer milagre. Sim. Então, eu sou a favor de que se o cara segue as etapas da incorporação, o cara realmente cria uma narrativa e entrega pronta para o corretor. Aí o corretor vai lapidar conforme cada cliente. Perfeito. Mas não é o que a gente vê hoje. Entendeu? Sim. E justamente a construtora também tem o seu perfil de empreendimento, né? Como nós vemos aqui, tem as construtoras que estão adaptando para esse novo momento do mercado, mas também tem as construtoras que não querem sair do padrão de 3 suítes, 4 suítes, né, que são o aproveitamento, na verdade, do nosso zoneamento aqui de Itapema. Então a gente vê muito essa questão. Outra questão legal, Dante, que eu vejo e eu me conecto muito contigo nessa situação, é que, cara, eu vejo que você é uma pessoa muito aberta a conhecimento, a buscar conhecimento. E por que eu falo isso? Porque hoje, lidando no mercado, às vezes a gente vê até pessoas, como você comentou uma vez, né, já inicia uma imobiliária começando velha, né? E por quê? Porque, cara, não tem aquela ousadia de buscar o conhecimento, na verdade, a humildade de saber, às vezes, que, pô, tu pode aprender com uma pessoa de fora, enfim. Então, eu vejo que isso é uma coisa bem interessante, né? Muito legal esse assunto que puxou. Conversamos uma vez, né? Murilo, o que acontece? Eu falei por Murilo que, às vezes, eu vejo imobiliárias sendo abertas e já estão nascendo velhas. Por quê? Porque o corretor trabalhou lá 3, 4 anos com aquele gestor, 5 anos, 10 anos, e ele viu o que o gestor fazia, tá? O que o gestor fazia. Aí ele vai, sonha não tem preço, ele abre a imobiliária dele exatamente igual àquela lá. Só que a imobiliária é um processo vivo. Se você tem que estudar em qualquer área, você tem que estudar. Verdade. Se caímos fora, na verdade, tem que ser humilde e dizer assim, não, eu vou procurar conhecimento. Como o dono da consultora também, ele procurar conhecimento também. Ele exato isso, não, eu vou procurar conhecimento. Então, assim, ó, eu acho muito interessante, e aí tem algumas mulheres que eu também admiro nesse ponto. Algumas mulheres que elas sempre estão se renovando, tá? Uma coisa lá da Potencial, que eu também, assim, ó, sou apaixonado. Nós não somos imobiliária velha. Nós somos uma imobiliária extremamente jovem, porque todo ano a gente está se renovando. Legal. Agora, semana que vem, nós estamos levando toda a equipe agora para Porto Alegre, 2 dias de palestra, tudo pago por imobiliária, entendeu? Né? Por quê? Nós temos que ir lá e aprender algo. Verdade. Tá? E às vezes eu vejo a pessoa aqui, ela vivendo num mundo muito pequeno aqui. Tá? A bolha, né? Uma bolha. Até o diz assim, nós estávamos falando antes, às vezes a minha esposa fala uma coisa, o gramado do vizinho é mais verde, mas às vezes é artificial. Boa. Na internet é muito bonito. Sim. É muito bonito. Eu estou contando a minha história, 17 anos, e aí os pais perguntam, pô, que legal, é de sucesso total. Não, cara, tem muita coisa que a gente errou. Exato. Muita coisa. Tem muita, a gente sofreu, erramos processos, perdemos pessoas chaves, né? Só que eu acho que a grande capacidade nossa foi estudar. Estudar. Porque hoje, o que eu vejo muitos profissionais é que ser imediatista. Não, eu vou entrar, amanhã eu vou ganhar uma comissão. Tá bom, assim, não, cara. Existe todo um processo. E a partir do momento que você fez a tua melhor venda, tu estuda mais. Entende? Porque é um processo, o estudo não para nunca. Sim. Eu sempre falo assim, né? O corretor, ele faz uma venda, ele coloca de 12 a 25 mil no bolso. E aí, muitas vezes, o cara não tem cabeça, o cara acha que tá feito. Sim.
Mas é uma jornada, é um processo. Pouquíssimos corretores que a gente tem hoje aqui na praia e no Brasil, eu diria, que vendem consistentemente mês a mês. A maioria faz vendas esporádicas. Por quê? Porque encara a profissão como um a mais, não como efetivamente uma profissão. Sim. Né? Que tem que se desenvolver, tem que estudar, tem que aprender. E aqui, né, Dante, é um mercado que tem muitas imobiliárias, assim como tem muitas incorporadoras também. Mas a pergunta é, quem de fato está ganhando dinheiro? Quem de fato está transformando as vidas, né? E a gente sabe que é a minoria da minoria. E eu, sinceramente, que estou no mercado, o Murilão também, todos nós, já tá chato esse status do cara que, na verdade, não tem nada, mas ele se vende bem, autopromove né? como o cara que... Cara, a gente sabe, o cara que tem resultado... Por exemplo, esse teu número aí, eu já sei que tu é um cara top. 65 permutas é muita coisa. Só que aí o cara faz, exemplo, o cara vendeu 5 apartamentos no mês, não, agora eu sou gigante. tô gigante, né? Nunca mais fico pobre. Sabe, então... Essa pegada, eu lembro lá, às vezes eu falo para os corretores, se você ganhou 10 mil em um mês, ok. Se você ganhou 10 mil em 2 meses, tu ganha 5. Se tu ganhou 10 mil em 3 meses, tu ganha 3.300. Exatamente. Às vezes pensa, mas eu ganhei 10 mil. Se tu ganhou 10 mil há 2 meses atrás, tu já ganhou 5 por mês. Exato. As pessoas não param para ver isso. Ela é uma questão de educação financeira boa. Né? As pessoas que recebem muito fácil também deixam, às vezes, muito dinheiro também. Então, a gente vê isso muito, né? Esses 17 anos passou muita gente dentro do meu escritório, pessoas, assim, fantásticas, tá? Que hoje estão no imobiliário, é muito legal, certinho, mas pessoas também que não souberam administrar. Porque o mercado imobiliário tem meses bons e tem meses ruins. Sim, e tem meses ruins. E você tem que ter o caixa forte. Exato. Passar isso aqui. Obviamente que a internet trouxe muita coisa boa pra gente, tá? Muita coisa boa a internet. Mas também trouxe o falso corretor, que é o corretor bom de vídeo. Boa. Bom de vídeo. Entende? Mas as vendas dele, quais são as vendas dele? Né? Porque é muito bonito hoje você tirar foto com pastinha. É muito bonito você ir lá e bater o sino, né? Verdade. Quais são as vendas? Quais foram as vendas? E tem um detalhe que às vezes eu faço uma análise, tá? O corretor que vendeu, ele vendeu de quem? Qual foi a construtora que ele vendeu? Como que ele vendeu? Para quem ele vendeu? Então a gente tem que analisar isso também. Com certeza. Porque vamos lá, tá? Eu vou dar nomes aqui. Você vender da CMA Consultora é uma venda, tá? Exato. Agora você vender da consultora X não sei o que, é outra venda, tá? Então são consultoras saudáveis versus uma outra consultora. Então tem tudo isso aí. Isso tem que fazer uma análise muito forte. Sim. Tanto já lá aqui, gente, depois vira do corpo. Não, tranquilo. Falar bem pode. Já bem pode. Uma coisa que eu comento muito é assim, né? A incorporadora aventureira, ela não faz conta. E aí volta e meia a gente vê umas loucuras aí no mercado, né? E aí eu fico indignado que muitos corretores sabem que é algo que não se sustenta e continuam oferecendo, sabe? Então, assim, eu acho que por isso que a gente fez, Dante, esse podcast, né? A gente tá trabalhando na missão de profissionalizar realmente o mercado, de trazer pessoas influentes, pessoas que entendem, que são sérias, para a gente mostrar para quem não é que cada ato que você faz que não faz sentido, ele afeta o mercado como um todo. Tu vender uma consultora que não tem sustentação para entregar um prédio, não te afeta, afeta todo o mercado. E é isso que a gente precisa entender um pouco mais, né? Então, é elevar realmente a régua. Existe uma conta, não existe mágica. Pô, hoje a informação tá aí, estava falando sobre conhecimento. Hoje, eu não aceito que um corretor não entenda sobre incorporação imobiliária. Ele tem que entender todo o processo, né? Permuta é um exemplo, permuta é algo muito mais complexo. Aí o cara acha que permuta é igual venda na planta. Venda na planta já é complexo, permuta é mais complexo ainda. E até uma coisa que você comentou um episódio passado é que quando o corretor entende o processo da incorporação, ele também entende até onde a consultora pode chegar. Exato. Porque o que nós vemos é o corretor espremer o máximo em benefício do cliente. Mas ele não está nem preocupado como que a consultora vai fazer para entregar aquela situação, né? É muito válido isso que eu tô falando, tá? Nós estamos na era agora da solidez, tá?
qual era a solidez? É as construtoras sólidas versus as construtoras sonhadoras. Tá? Perfeito. Então, assim, nós temos... E quero, assim, novamente, que vocês façam uma reflexão. Nós temos muitas construtoras sólidas em Itapema. Perfeito. Belo. Muitas construtoras sólidas. Tá? Só que também temos muitas construtoras sonhadoras, né? Que elas não têm noção o custo de uma obra. E aí a gente fala também sobre humildade novamente. A humildade desse construtor procurar as pessoas certas para profissionalizar a empresa dele. Tá? Porque no meu escritório, toda semana aparece alguém lá. E às vezes são pessoas bem intencionadas, tá? São pessoas bem intencionadas. Mas não é o momento para elas para aquele tipo de obra, né? Eu quero fazer um prédio de 20, 30 andares. Né? Não é o momento dos 20, 30 andares. O teu momento ainda é de 5 andares, 10 andares. Perfeito. Só que daí, se ela pega um outro corretor, talvez não fale essa verdade para ela, ela vai na empolgação. Não, vou fazer. E aí é uma obra grande. Aí você precisa ter uma estrutura robusta. E aí que acaba algumas construções se atrapalhando esse pouco. Até porque eu vou puxar agora que na obra, né, na construção, não existe nada de 10 mil reais. Todo erro é 100 mil para cima. Como é que é? O William sempre fala isso. Falo isso. Não tem nada de R$ 1.000 numa obra, tudo 10 mil para cima, né? Então, o incorporador tem que entender de número, o corretor O erro tem é que caro, entender. né? O erro é muito caro. Esses dias eu estava numa consultora, eu achei muito legal. O diretor de engenharia estava falando para mim que a alocação de uma grua errada na obra pode atrasar a obra em 6 meses. Caraca. Né? Um semestre, né? Que loucura isso, né? Imagina você colocar a grua no lugar errado, vai atrasar a obra 6 meses. Olha como vai impactar o custo de uma construtora isso. Sim, eu arrisco a dizer, pensando e ouvindo aqui o pessoal que vem no podcast, que talvez só um médico que faz uma cirurgia, ele entra num nível de complexidade maior do que o incorporador que faz um prédio. Sim. Porque são tantas competências para fazer um prédio simultâneas e tantas variáveis que é extremamente complexo. Sim. Por isso que se o cara entende a conta, o corretor, enfim, todos os agentes envolvidos, fica mais fácil de fazer o cliente entender. Porque muitas vezes o cliente, ele não tem obrigação de entender também, né? Só que quem tem que passar isso é o corretor, é o incorporador, é o gerente de vendas da incorporadora e muitas vezes, né? Dante, partindo para a reta final, o que tu acredita agora para os próximos meses aqui no mercado, ou talvez os próximos anos? Como é que tu enxerga o mercado aqui de Itapema e região Porto Belo, enfim, Costa Esmeralda como um todo aqui? Olha, eu acredito muito em projetos inovadores, tá? Eu acredito que a gente terminou a fase do feijão com arroz. Perfeito. Legal. Não dá mais para construir de qualquer forma e qualquer tipo. Eu acredito muito mais agora no estudo das consultoras. Como tu falou antes, a consultora tem um nicho, ela vai estudar cada vez mais aquele nicho dela e tentar, né, da melhor forma, criar algo novo para o empreendimento. O que eu tô notando muito isso e isso é muito legal, tá? Porque a gente viveu muito de fases aqui, né? Sim. E a gente viveu muito assim, olhando pro lado, né? Por exemplo, você vai fazer 3 suítes, eu vou fazer 3 suítes. Eu vou fazer 2 suítes também, né? Hoje não. Eu acho que acredito que as consultoras que vão se destacar cada vez mais são aquelas que estão estudando o cliente, estudando o mercado junto. Perfeito. Legal. Então hoje nós estamos vendo aí construtoras em níveis de acabamento. Umas colocam vinílico. Pô, que bacana, né? Não, peraí. A minha só usa piso de madeira. A minha tem aquecimento no piso e nas paredes, nos banheiros. Então, mas isso é só desse prédio? Não, é padrão de sabe consultora. Então, porque o meu cliente já pede isso, né? Então, eu estou vendo isso muito com os projetos, muito bem cansados. As academias de prédio, anos atrás, quase 10 anos atrás, 5 anos atrás, a academia era a salinha escura. Era o que sobrava, né? Não, só dava. O arquiteto às vezes dá uma olhada assim, o construtor assim, não, sobrou esse espaço aqui, vamos colocar a academia aqui? Hoje, não, cara. Hoje começa pela academia. Também, onde está a academia? Eu tenho vários prédios da academia, no andar 37, no andar 40, né? Para o bem-estar da pessoa, né? O espaço do bem-estar da pessoa. Então, essas construtoras que estão pensando, tá?
como o cliente deseja o apartamento, elas vão se destacar muito. E aí eu vou dizer para vocês, eu acredito muito que dentro de 5 anos nós vamos ter plays aí na cidade, tá? Isso, Porto Belo, Itapema, que vão ser plays reconhecidos nacionalmente. Com certeza. Porque estão vindo com uma força total, estão vindo com empresas junto sólidas, estão vindo com consultoria, estão vindo com governança de empresa, com documentação 100%. Então, assim, ó, vai ser fantástico ele daqui a 5 anos. Sim. E um dos pontos positivos de ter tanta concorrência é que os bons ficam melhores ainda, né? Porque, querendo ou não... Leva régua, né? A lapidação, ela é eterna, né? É a seleção natural. Exato. E tem um detalhe também que vai acontecer, acredito que vai acontecer muito no mercado, da seguinte forma. Às vezes, no passado, a gente tinha um investidor, tá? Que ele olhou para o lado e disse assim, cara, eu sou um investidor, eu vou construir, que tá todo mundo, vou construir. Agora ele vai fechar as contas, vai entregar o prédio e vai assim, não, cara, é muito melhor eu ser investidor de alguém. Exato. E hoje uma consultora, ela envolve vários detalhes, vários. Falei, então assim, ele vai voltar a ser investidor. Em vez dele comprar 10 milhões, 15 milhões para construir um prédio, eu vou ser investidor em uma consultora. Porque aquela consultora já estudou o mercado, aquela consultora tem um know-how legal, aquela consultora tem o comercial, entendeu? Profissionalizado. Então vai acontecer isso também. Várias pessoas vão virar investidores de consultoras. Show de bola. Perfeito. E a nossa região também, né, Dante? A gente está com, além dos empreendimentos, que nós temos belíssimos empreendimentos, a gente tem uma região também, em questão de município, com muita melhoria vindo nos próximos anos, né? Por exemplo, a minha praia está com um projeto para alargamento, a gente já teve a entrega do pier, enfim, então tudo isso complementa um mercado pujante e para quem investir, quem acreditar, sempre vai sair na frente, né? Eu acredito muito bem em falar isso. Pô, assim, ó, isso na verdade é a consolidação do nosso mercado, tá? Por que a consolidação? Porque se tu pegar praias menores, né, as praias menores que ainda estão começando a aparecer, ao prédio maior, a consolidação é quando criam elementos, tá? Fora até da construção, né, civil. Então nós temos o pier, que é uma realidade, algo fantástico, conhecido nacionalmente, talvez até mundialmente, porque tem uma grande marca ali. Temos a bala gigante agora finalizando. Agora, finalizando essa temporada, março, todo que vem, nós temos o alargamento da minha praia. Esse alargamento vai ser fantástico, vai dar uma valorização muito boa dos imóveis, vai subir a liquidez dos imóveis. Nós temos a Marina do Canta Praia também. E hoje a pessoa de embarco, tá? Os locais onde tem barco, o imóvel estão para baixo. Pensa comigo, a pessoa que tem um barco de 3 milhões, ela pagar 6 milhões para um apartamento, 10 milhões, para ela, não é muito, não é um valor expressivo. Ela quer um barco de 3 milhões, quem quer um barco de 3 milhões, 4 milhões, já tem uma manutenção também disso, mensal. Então tudo isso aqui vai agregar valor à cidade. Então isso assim, ó, aí, mais para as boas notícias, né? Nós temos agora, entrando em concessão, vai entrar em concessão o Mirante e também o Parque Capivaras, que também vai ser um outro atrativo no bairro Minha Praia, totalmente diferenciado. Então, esses elementos aqui, isso falando de Itapeva, esses elementos aqui, eles vão agregar valor aos imóveis. Se a gente pular para Porto Belo, nós temos o Lua Park, que já está consolidado na Park, que é um grande ecossistema, né, com faculdades, escolas ali, a área de alimentação. E aí nós temos o Alvert, que também é um grande play, né? Analisa, nós estamos numa cidade próxima aqui, num campo de golfe, e só existe 5 campos de golfe. E aí, e tu, Dante, tá conseguindo... tá jogando golfe, né? Apaixonado, não, você joga golfe. Legal, né? Eu sou menino de assim, ó, eu sou aquele Caxias, toda semana eu vou na aula, treino. Que legal, que legal. Apaixonado. Legal. Né? Mas o ecossistema pro Alvert também é muito bacana. Sim. Que o Alvert vai entregar em 5 anos também, fora na curva, tá? Vou te falar que vai ter que visitar aí alguns países para ver o que vai ter ali. O próprio Nadal, né, que tá vindo também com investimento forte para cá. E o que o pessoal precisa entender?
O Nadal, por exemplo, poderia colocar o negócio dele em qualquer lugar do mundo. Fantástico. Por que que ele escolheu aqui? Existe um estudo, existe uma pesquisa, existe um critério para isso, né? E várias marcas, E o mais próprio Hard importante, Rock, não né? existe público. Exato. Aí tu analisa, se o Nadal poderia colocar em qualquer lugar que colocou aqui, é porque existe público que vai naquele dia. Exato. Tá? Então, isso do cliente tem que ver, o corretor tem que vender, tá? Eu acho que nós temos que... Eu acredito muito numa coisa, tá? Lá no escritório, a gente fala que nós somos um time. Existe time, existe bando. Bando, cada um trabalha por si, time trabalha unido. Exato. O corretor de imóveis, ele tem que ser do time da cidade dele, do time do litoral. É verdade. Nós temos que falar bem, falar a verdade e falar bem o que vai acontecer em Itapema. Nós temos que parar, às vezes, de tentar criar audiência falando mal. Perfeito. Estou vendo, às vezes, o corretor, para criar uma audiência, para ter uma relevância, ele cria Uma narrativa. uma narrativa para criar aquela audiência, para atrair o público para ele. Nós moramos numa cidade maravilhosa, moramos num litoral maravilhoso, o estado é maravilhoso, o Brasil é maravilhoso. Perfeito. E aí eu acho que nós temos o dever de passar para as pessoas que não conhecem ainda tudo o que nós temos de bom aqui. Concordo plenamente. É o caça-like, né? O cara vai... Acho que até vamos já ser secretário de tudo. Boa demais, boa demais. muito bom. Perfeito, Dante. Te agradeço pelas palavras, pelas mensagens. A gente aprende bastante com as pessoas que vêm aqui e eu fiz questão de você vir aqui porque aprendo muito contigo. Te vejo como um grande player aqui do mercado imobiliário. E queria que deixasse tuas considerações finais, tuas redes sociais, da Potencial. Deixa eu só te dar os parabéns também, né? Agora eu conheci um pouco melhor a tua história. Parabéns pelo resultado, pelo tempo de mercado. Isso é uma coisa que é valioso, Sim. né? O tempo de mercado, a experiência, o resultado. Então, parabéns, tá? E que venham muitas permutas aí. Que bom. Na verdade, assim, é um grande orgulho para mim, tá? É um grande orgulho, às vezes, compartilhar isso. Legal. Eu tenho uma grande amiga minha que ela sempre fala isso, tá? Assim, Dante, o teu defeito é você, às vezes, não compartilhar com as outras pessoas a tua história, o teu profissionalismo. Essa pessoa é tão amiga minha que eu até casei com ela. E esposa e sócia também, né? Sócia ainda, né? Eu tenho 2 sociedades de casamento e casei com ela. Mas assim, é muito bacana a gente compartilhar isso, tá? Eu acho que nós todos vivemos esse mercado, o mercado imobiliário. Eu sou uma pessoa que eu sou assim, ó, no verão eu torço para o cara que vende picolé vender muito bem picolé. Para o cara de espetinho que, Dante, não vai trair mal. Não, é o sistema, tá? Eu acho que a partir do momento que todo mundo está girando, todo mundo está ganhando dinheiro, todo mundo está feliz, cara, e você está naquele meio ali, isso é muito importante para mim. Então, assim, ó, eu vou deixar para vocês, olha, meu nome é Dante Machado, eu sou da Potencial Imóveis, uma empresa há 17 anos, localizada no mesmo local, na Avenida Europeus, esquina com a Rua 269. Trabalhamos com vendas de imóveis de terceiros e lançamentos também, tá? E, obviamente, a minha especialidade é permutas. E, assim, será um prazer receber todos com café. O Murilo já esteve lá, ele sabe que é o melhor café. Verdade. Que é o melhor café do sul do mundo. Perfeito, Dante, perfeito. Muito bom. Parabéns. Isso aí. Tamo junto. Abraço. Desculpa,